Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã. Me dá graça, me dá sensibilidade, que o Espírito do Senhor, ó Deus, seja sobre a minha vida, para que a reflexão seja a mais produtiva possível. Quem concorda, diga amém. Amém. Bom, Dudu, está acordado aí? Então tá bom. Então vamos embora. 1 Coríntios 2:9. Tem bastante texto, já combinei com eles ontem. Tem bastante texto, deixa tudo preparadinho que tem bastante texto, para nós ganharmos tempo. Deixa eu mudar a configuração aqui, para a minha tela não ficar fechando. 1 Coríntios 2, do 9 até o 16. Isso, eu vou ler aqui no meu telefone. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora nós vamos para um outro texto, 2 aos Coríntios 5:17. 5:16, na verdade. 2 aos Coríntios 5:16 e 17. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Meus irmãos, a proposta da nossa reflexão nessa manhã é nos levar a pensarmos juntos, a fazermos juntos a reflexão
do que acontece na vida de uma pessoa que conhece Jesus. Então, antes de qualquer situação, é importante nós entendermos como nós éramos antes de Jesus. Como nós éramos antes de Jesus. Antes de Jesus, nós somos considerados naturais. Naturais. Ou seja, do jeito que nós nascemos, do jeito que nós viemos ao mundo, nós éramos naturais. In natura. Sem nenhum tipo de alteração. Inclusive, é importante e é necessário lembrar que nós nascemos debaixo da situação gerada, causada, criada pelo Lúcifer lá no céu, por Adão e Eva aqui na terra. Nascemos no pecado. Nascemos debaixo do peso do pecado. Então, quando uma pessoa ela é natural, tudo que é relacionado ao espiritual, ela vai olhar e ela não vai entender. Eu vou me esforçar para ser claro o suficiente para conseguirmos pensar em situações do dia a dia. Aquele colega que é da empresa, eu me lembro quando na minha conversão, eu trabalhava dentro de uma empresa, 10 anos dentro da empresa, entrei com 14 anos de idade. Trabalhei até os 24 anos. Pedi a conta de onde eu trabalhava. Nessa empresa onde eu trabalhava, era comum, quando alguém convertia, né, aceitava Jesus, era muito comum dizer, agora fulano virou crente. Agora o pastor fez lavagem cerebral na cabeça dessa pessoa. É muito comum. Então, essa é uma das coisas que as pessoas falam até hoje. Está indo na igreja dos crentes agora? Fizeram lavagem cerebral em você? Você era legal, agora você ficou chato. Por que era legal? Porque antes ia para o forró, para o baile, para o pagode, para o funk, para o inferno, ia para qualquer lugar. E estava tudo bem. Agora a pessoa, ela começou a entender, opa, pera lá. Esses lugares, determinadas práticas, não são tão saudáveis a mim. Se não são tão saudáveis, por que eu vou praticá-las? E aí eles dizem assim, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, porque o pastor não deixa, né? Seu pastor não deixa você fazer isso? Seu pastor não deixa você fazer? Como se o pastor tivesse o controle da vida de alguém. E o pastor não tem. E nem é essa a atribuição na vida do pastor. Uma das principais atribuições na vida do pastor é essa. Abrir a Bíblia e estudar junto com os irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus. Estudar. Aquele que quiser entender e praticar, entende e pratica. Aquele que quiser entender, mas não praticar, entende, mas não pratica. Aí eu já entrei numa segunda caixinha de reflexão. Então, o cristão natural, aquele que tem o espírito, porque nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. A pessoa natural, ela tem um espírito. É o espírito do próprio homem. Essa pessoa, ela deixa de ser natural quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Porque a partir do momento em que ela aceita Jesus como Senhor da vida dela, o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa. Enquanto ela não aceita Jesus como Senhor da vida dela, o Espírito Santo está conversando com o espírito da pessoa. É como se fosse um Wi-Fi, um roteador, como se fosse um cabeamento. Então o Espírito Santo, ele faz a conexão da pessoa aqui na terra com o Criador lá nos céus. Falando de um jeito, imagino, fácil de compreender. O Espírito Santo na vida de uma pessoa que não tem Jesus,
ele faz a conexão da pessoa aqui na terra com o Criador lá nos céus. Então ele diz: você está fadado a ir para o inferno, porque você é pecador. E essa é uma das outras questões também que muita gente tem dificuldade de entender. E lendo a conversa de hoje, nós vamos conseguir entender. Ela tem dificuldade de alguém dizer que fulano, beltrano é pecador. Porque, na verdade, quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a ser espiritual e ela passa a entender, ela é pecadora. Eu sou pecador, você é pecador. Olhe para o pecador que está do seu lado, fala assim para ele, ó, você é pecador. E, irmão, não precisa ficar chateado, bravo, desesperado com quem chamou você de pecador. Porque a Bíblia, o próprio Deus diz isso. Todos pecaram. Todos pecaram. Só que quando nós não temos o Espírito de Deus, nós ficamos revoltados. Eu sou pecador, você é santo, né? E é aí que dá aqueles embates. Dentro da família, dentro da empresa, na roda de amigos. Porque está achando que está ofendendo dizer para o outro o estado dele. É um estado de pecado. Ele não escolheu nascer no pecado, mas ele nasceu no pecado. Como ele não escolheu nascer no pecado, pela misericórdia de Deus e pelo amor que Deus tem por você, pela pessoa, Deus diz assim, ele não escolheu nascer no pecado. Ele nasceu no pecado por causa da desobediência à minha palavra lá atrás, o Adão e a Eva, que eles nem conheceram. Eles nem estavam vivos ainda quando Adão e a Eva desobedeceram. Eles não merecem isso. Eu os amo. E eu vou salvá-los. Vou livrá-los do poder do pecado. O meio, o caminho, o jeito para fazer isso é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador que nasceu no pecado. O sangue de Jesus foi derramado para cobrir o pecado da humanidade. Essa é uma conversa difícil de entender para o natural. O espiritual já vai conseguir entender com maior clareza. O espiritual já vai conseguir discernir, opa, pera lá. É por isso então que antes de Jesus lá no deserto, no tabernáculo, eles sacrificavam animais para expiar o pecado do povo. Mas os animais também não tinham nada a ver com o assunto, eram os animais que pagavam o preço. Sim, os animais morriam por causa do sangue dos animais. Os homens da época eram perdoados. Só que os animais não tinham nada a ver com a conversa, irmão. Então Jesus, ele vem na condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já deve ter ouvido essa frase, independente da religião. Essa frase ela é muito falada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem, oferece a vida dele para morrer em favor da humanidade. Ele morreu em favor da humanidade. Então nós temos alguns elementos para nós juntarmos aqui na nossa conversa. Primeiro, nós somos pecadores. Gostou, gostou. Não gostou, é pecador do mesmo jeito. E é um pecador teimoso ainda. É tão pecador que é teimoso. É assim, irmão. É assim. E não se sinta ofendido com isso. Porque você, eu, nós, os diáconos, os músicos, somos pecadores. Mas o segundo elemento, Deus nos ama. Então, se tem o pecado do homem, tem o amor de Deus para com a humanidade. Além do pecado e do amor, tem o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por nós. Ele derramou o sangue dele por nós. Eu preciso aceitar. Aí vem o quarto elemento. Eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus. Eu preciso aceitar. Esse é um passo
que a pessoa tem que dar. A mãe não pode dar esse passo pelo filho. E olha que a mãe ama o filho, hein? É sua filha, mãe? Você ama ela? Ama mesmo? De verdade? Por mais que a mãe ame a filha, esse passo ela não pode dar pela filha. É a filha que vai entender a conversa e vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A mãe, o pai, vão se alegrar juntos porque a filha encontrou Jesus. Porque a filha foi encontrada por Jesus. E Jesus abraçou a filha, amou a filha. Mas o pai e a mãe não tomam a decisão pela filha. Isso nós temos que entender. Ah, pastor, eu já fui na igreja não sei quantas vezes, mas meu marido é teimoso. Eu não sei, pastor, o que eu faço para colocar na cabeça dele. Irmã, você faz uma coisa, você ora a Deus. E pede para que o Espírito Santo de Deus converse com o seu marido e explique essa conversa que eu estou tendo com você para o seu marido. Não precisa fazer mais nada além disso. Ah, eu estava pensando em não fazer comida para ele hoje. Irmã, faz comida para ele, pelo amor de Deus. Você deixar ele sem fome, sem Jesus, ele vai ficar com mais raiva ainda. Ele vai ficar mais bravo ainda. Não vai adiantar não fazer comida. Faça comida para ele. Ah, eu vou queimar a camisa dele na hora de passar, vou deixar a marca do ferro. Não faça isso, irmã. Não precisa. Deixa a camisa dele bem passada, bem bonita, para ele ficar bem bonitão para você. Mas ore e peça para Deus explicar essa conversa para ele. Essa conversa que ele é pecador, essa conversa que Deus o ama, essa conversa que Jesus morreu por ele, essa conversa que ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Está difícil de entender? Está ficando claro? Eu estou tentando ser o mais didático possível para você ajudar pessoas no decorrer da sua semana. Essa conversa é para você, mas é para você levá-la para frente. Não é para ela parar aqui. Então eu falei para você que eu ia abrir uma outra caixinha. Nós éramos naturais. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da condição de natural para espiritual. Aquele que fazia a conexão via Wi-Fi, agora já não faz mais a conexão via Wi-Fi. Agora ele entrou dentro de nós. Agora o Espírito Santo ele está dentro de nós. O Espírito Santo estando dentro de nós, há uma outra conversa que nós precisamos ter. E é uma conversa muito séria. Eu acho importante a sua atenção continuar da mesma forma e, se possível, até aumentar. Por quê? Saímos da condição de natural, agora nós somos espirituais. Só que na condição de espirituais tem duas questões. Primeiro tem o cristão espiritual, segundo tem o cristão carnal. Uma pessoa sem Jesus, ela não é carnal. Ela não é carnal, ela é natural. Ela não tem Jesus. Ela tem o espírito dela. Ela vive naturalmente. Agora, o cristão espiritual, ele vai ter a escolha. E nós vamos ler daqui a pouco. Eu estou só na introdução ainda, irmão. Aí a irmã já ficou desesperada. Meu Deus, meu macarrão hoje vai sair meio-dia. Não vai, fique calma que vai dar tudo certo. O Daniel já está desesperado lá. Palmeiras joga hoje, Daniel? Joga hoje? Vai dar tempo de você assistir o seu Palmeiras. Fique calmo, vai dar tudo certo. Volta aqui comigo, ó. Espirituais, duas condições. Um cristão espiritual ou um cristão carnal. O cristão espiritual ouve a Bíblia, entende a Bíblia, aprende a Bíblia, que é a palavra de Deus, e pratica a Bíblia. Esse é o cristão espiritual. O cristão carnal ouve a Bíblia,
entende a Bíblia, mas não pratica o que está na Bíblia. Ele é um cristão carnal. Ah, pastor, outro dia eu estava vendo um pregador. Nossa, pastor, o pregador, ele pulava, ele gritava, ele suava tanto, até o paletó dele suou, de tanto espiritual que ele é. Irmão, irmã, ele não é espiritual porque ele sua. Ele não é espiritual porque ele sua. Tem gente que está dormindo, está suando. Você vai no campo de futebol, o pessoal está tudo suando lá, de espiritual ali não tem nada. Você vai na boate, no forró, no pagode, no reggae, no escorregue, você vai aonde você quiser ir. A turma está suando e não tem nada de espiritual. Pastor, fulano gritou. Ele falou, parecia que explodia a caixa de som de tanto que ele falava. O pastor espiritual, viu? Irmã, ele não é espiritual porque ele grita. Ele não é espiritual porque ele grita. O crente espiritual é o crente que lê a Bíblia, entende a Bíblia e pratica a Bíblia. Só isso. Ai, pastor, estou ficando um pouco mais calmo. Porque eu via lá o irmão, eu via lá a irmã, que na hora dele falar, parecia uma Toyota, balançando de tanto que tremia. E eu pensava, eu não tremo, eu não sou espiritual. O fulano treme, o fulano é espiritual. Você não é espiritual ou menos espiritual, porque você não treme. Está entendendo? Está ficando clara a conversa? Isso aqui é conversa simples de entender, mas muitas vezes não é falada. E por isso há muita confusão. Por isso há muita gente que se subjuga dentro da igreja pensando, eu não sou espiritual. Mas a pessoa é aquela pessoa que não dá trabalho nenhum e ainda trabalha para Jesus. É aquela pessoa que procura dar testemunho, procura fazer a coisa certinha. Só que ela não é uma pessoa que... Vem de sexta-feira com a gente aqui, qualquer dia você vai ver. Sexta-feira tem uns que sobem na parede, que sobe escala, né? Tem ou não tem, pastora? Tem, de sexta-feira tem gente que vira piruleta, planta bananeira, faz de tudo aí. Mas não quer dizer que é mais espiritual do que o que não faz. Que cada um extravasa, demonstra, manifesta a sua personalidade do jeito que acha que deve manifestar. Tem gente que para falar, fala alto. Tem gente que para falar, fala baixo. Vai ver o volume do meu microfone. Quando eu estou cantando, por exemplo. Comparado ao volume do microfone da Gleiciane, que canta também. A voz dela é mais forte, ela fala mais alto, mais firme do que eu. A minha voz ela é mais baixa. Nem por isso ela é mais espiritual que eu. E nem por isso eu sou mais espiritual do que ela. Isso nós temos que entender. Ah, pastor, é que o fulano, ele usa umas roupas que cai bem, que cai certinho. Está sempre com tudo ali bem arrumadinho, bem na estica. A irmã, parece que a irmã caiu num pote de laque. Ela está sempre... E eu não, pastor. Então eu acho que eu não sou... Irmã, a roupa não tem nada a ver com a espiritualidade. Uma pessoa não é mais espiritual ou menos espiritual por causa da roupa que ela veste. Nós temos que entender isso daí. Então, o espiritual é aquele que e aprende e pratica. Esse é o espiritual. Então, ele vai ver o que a Bíblia ensina. Aí nós vamos ver aqui algumas coisas que a Bíblia ensina que o espiritual deve fazer. E o carnal? O carnal é aquele que ouve, que lê, que entende, que aprende, mas não pratica. Ele está dentro da igreja, mas ele não pratica. Ele já aprendeu, ele já entendeu o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve fazer. Mas ele ignora. Ele fala, pastor não manda nada. Mas não manda mesmo. Pastor que cuide da vida dele. Ele até tenta, viu?
Pastor não vai falar o que eu que eu não tenho que fazer. Não é essa a pretensão do seu pastor, irmão, pode ter certeza disso. Não é. Aliás, está na Bíblia. Você pode todas as coisas, mas nem todas convêm. Está na Bíblia. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas promovem, produzem edificação, produzem crescimento. Por isso que tem coisa que nós não fazemos, porque não vai contribuir com nada na nossa vida. Nós vamos fazer para quê? Não é porque o pastor não deixa, não é porque o pastor não quer, não é porque o pastor falou para não fazer nada disso. É porque nós tivemos o nosso entendimento transformado pelo poder do Espírito de Deus. Aquilo que antes para nós era loucura, agora nós passamos a entender que são palavras de vida eterna. Está difícil de entender? Então, se alguém falar, aquele lá é carnal, o colega está dentro do bar, está tomando as pingas dele lá, está até caindo lá dentro do bar, não tem nada a ver com a igreja, não vai para a igreja, nem sabe onde que é a igreja. Ele não é carnal, irmão, ele é natural. Ele não mistura as coisas. Se vê o irmão, se vê a irmã saindo do bar, tombando, caindo, é um direito que o irmão tem, ele pode. Não convém, mas ele pode. Esse aí é um irmão carnal. Ficou claro? Eu preciso agora trocar a conversa. Preciso dar andamento na conversa, mas eu precisava fazer esse rodeio. Em primeiro lugar, para entender e quebrar esse paradigma, esse pensamento, esse entendimento do que é o espiritual, do que é carnal, do que é natural, do que não é. Paulo está conversando com a igreja em Corinto. Agora eu vim para a folha aqui, agora o Dudu vai redobrar a atenção. O Paulo está conversando com a igreja em Corinto. E está explicando para a igreja de Corinto isso daí. Ele está dizendo, olha, em um outro momento, nós éramos naturais. Agora nós já não somos mais naturais. Agora nós somos... E só o lado de cá está respondendo. Vocês não entenderam, vocês estão com preguiça de falar. Agora nós somos... pronto. Em um outro... Paulo falando com a igreja. Em um outro momento nós éramos naturais. Agora nós somos espirituais. O segundo texto que nós fizemos a leitura de 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, se essa pessoa está em Cristo, ela já não é mais natural, agora ela é espiritual. É uma nova criatura, tudo se fez novo. E as coisas velhas ficaram para trás, se passaram. Por isso que nós devemos viver uma nova vida em Jesus, e é por isso que fala exatamente a respeito da conversão. O fulano converteu. Quando fala converteu, quer dizer, ele estava indo nessa direção. Conversão à direita. Converteu. Ele estava indo em direção ao inferno. Mas agora ele deixou de ir para o inferno. Ele mudou, ele converteu, ele está indo para o céu. Olha para o convertido que está do teu lado aí. Diga assim, nos vemos lá no céu. Mas se for para bater palma, bate com vontade, hein? Bate com força. Para encaminhar o final da nossa conversa, vamos ver alguns textos que mostram como o cristão deve andar. Como o cristão deve andar. Você viu que todo esse rodeio que eu fiz até agora não está na folha. Você que anotou, ganhou um plus aí. Você que não anotou, vai ter que assistir depois, ouvir no culto das 10 ou das 19, para anotar. Romanos 6,4. Vamos, Dudu.
Romanos 6,4. Pronto. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O crente espiritual, ele ouve, entende, lê, pratica. Domingo que vem tem batismo. Pastor, eu estou aqui, mas eu ainda não sou batizado. Isso quer dizer que eu sou carnal? Não. Isso quer dizer que você está aprendendo para você praticar. Domingo que vem é dia de você vir com a sacolinha de roupa, com a roupa pronta para o batismo. É isso que quer dizer. Então, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova. Como que o crente espiritual deve viver então? Viver uma nova. Essa nova vida, ela é possível a partir do batismo. Pronto. Entendeu? Então, o crente espiritual tem o crente carnal. O crente carnal é uma outra conversa, depois nós vamos falar dele. O crente espiritual, ele vive uma nova vida. Eu sempre fiz assim, eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou assim, e não vou mudar. Não tem problema nenhum. Você é um crente carnal. Pronto. Está resolvido. Não tem dificuldade. Não, pastor, não. Eu quero ser um crente espiritual. Aquilo que eu fazia, os lugares que eu ia, as conversas que eu tinha, as práticas que eu tinha, eu quero deixar para trás. Eu já contei, né? Não vou contar tudo de novo aqui. Eu era pingaiada antes de Jesus. Depois de Jesus, eu nunca mais pus. Tem gente que pergunta, mas um golinho você bebe, né, pastor? Mas nem uma gotinha, irmão. Isso faz parte das coisas velhas. Eu não bebo mais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, é viver uma nova vida. Romanos 8,4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o... Então, como que o crente espiritual vive? Segundo o Espírito. O Espírito Santo fala com ele entende e ele faz aquilo que o Espírito Santo tem orientado. Outro texto, 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por e não pelo que vemos. Como que o crente vive? Por fé. Você vê a transformação que Deus promove na nossa vida. Hoje nós não ficamos olhando mais para as coisas do passado. Hoje nós olhamos para frente. Vivemos uma nova vida. Hoje nós vivemos e andamos de acordo com o Espírito Santo. Antes nós vivíamos e andávamos de acordo com o nosso espírito. Eu acho, eu posso, eu quero, eu vou, eu faço, eu. Agora não tem mais eu. Agora Deus quer, Deus não quer, Deus gosta, Deus não gosta. Eu vivo por Cristo. Efésios 2:10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Vou concluir a leitura, eu volto aqui. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O crente, ele não faz boas obras para ele ser salvo. Nós entendemos que não é ser bonzinho que vai nos levar para o céu. Então eu vou continuar sendo ruinzinho então, pastor. Não, irmão. Mas você não vai ser bonzinho para ir para o céu. Não é porque você ajuda a velhinha a atravessar a rua que você vai para o céu. Não é. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tá?
Então eu faço as boas obras, exatamente porque eu sou um salvo. Por causa disso. Ah, pastor, é que eu não fico fazendo boa obra nenhuma. Não faz porque não quer, irmão. Porque eu estou aqui ensinando faz tempo. Todo mês, por exemplo, nós temos uma mega ação social. Ah, eu sei passar um esmalte na unha da mulherada. Vem aí ajudar a passar um esmalte, irmão. Passa um dia com a gente. Na verdade é meio período. Vem aí, ajuda. Ah, eu sei cortar o cabelo. Vem ajudar a cortar o cabelo. Não, eu sei fazer massagem. Vem fazer massagem. Ah, não, o meu negócio é fazer trança no cabelo. Vem ajudar a fazer trança. Não, eu gosto de dobrar, passar roupa, arrumar roupa, ajeitar. Vem aí. Nós temos gente que ajuda das mais variadas frentes. É um exemplo. Um exemplo. Faça as boas obras. Doa 1 quilo de arroz, né? 1 quilo de feijão. Faça uma boa obra. Faça uma boa obra. Faça uma visita, uma oração. Boa obra, irmão. Boa obra. Nós somos chamados para fazer boa obra. Mostra a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé a partir das obras. Está lá em Tiago. Tem gente que tem muita fé, mas não tem obra nenhuma. E a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós fazemos. Colocamos a nossa vida à disposição do reino. Efésios 5:2. Vivam como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo nos amou. Nós merecíamos o amor dele? Fale a verdade, irmão. Pense em você agora. Pense em você. Você acha que você merecia o amor dele, irmão? Você fazia as coisas que levavam a te acreditar que você merecia? Nós não merecíamos. Só que às vezes nós queremos que a pessoa seja boa para nós amarmos a pessoa. Às vezes nós queremos estender a mão para a pessoa só se ela for uma pessoa muito boa. Aqui, ó, anda em amor. Ah, queria entender um pouco melhor sobre o amor. O tempo não vai permitir fazer toda a leitura, mas vai lá, leia 1 Coríntios 13. Você vai ler e vai entender como é o amor, ou como deve ser o amor. Outro texto. Efésios 5:8. Porque outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Olha, vocês eram em trevas. Imagine antes de Jesus, se alguém dissesse para você que você era trevas. Você já ia ficar... Agora você está ouvindo, você está aí ainda dando glória. Você era trevas. Agora você não é trevas mais. Está aqui, ó, agora você é luz. Você vê a importância da transformação mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida? Está aqui, ó. É a Bíblia, é ler a Bíblia. O que sair da Bíblia para nós não serve. Continuamos com a Bíblia aberta. Está aí, está projetado aqui, né? Vocês eram trevas, agora vocês são luz. Então vivam como filho da luz. Filho da luz não precisa viver na treva, na escuridão. Ah, ninguém pode. Eu vou num lugar, mas ninguém pode saber que eu vou ali. Por que se está escondido, está diferente do que a Bíblia está ensinando? Ah, é que eu tô aqui no meu telefone olhando umas coisas, mas ninguém pode ver o que eu estou olhando. É a senha do banco? Se for, está tudo. Não, pastor, que senha do banco? Que nada. É que eu gosto de assistir a TV, mas eu assisto de madrugada, que é a hora que está todo mundo dormindo, aí ninguém vê o que eu estou vendo. Quem é da luz não anda em trevas. Não tem por que esconder, não tem nada para esconder.
2 João 1,4. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na... E ó, irmão, vamos falar a verdade. Tem uns crentes que gostam de mentir, hein? Tem uns crentes mentirosos. Aqui não. Mas tem uns crentes mentirosos. E a mentira, a Bíblia diz, o pai dela tem um nome. É o diabo. Não dá, irmão, não dá. Crente mentindo, não dá, não. Ei, fala que a mãe não está aqui. Minha mãe falou que ela não está. Anda na verdade. Não precisa mentir. Aliás, não deve mentir. Último texto que eu vou ler, depois os músicos já podem ir se colocando no lugar, os diáconos já podem ir se arrumando para a Santa Ceia também. Ó. Último texto que eu vou ler. 2 João 6. Este é o amor. Andemos em obediência aos seus mandamentos. Se você ama a Deus, e às vezes nós cantamos que nós amamos a Deus, às vezes nós falamos que amamos o irmão, às vezes nós falamos que amamos a nossa igreja, às vezes nós falamos que amamos o nosso pastor, às vezes nós falamos que amamos nossos irmãos em Cristo. Se ama, então anda em obediência aos mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Pronto. Fechei minha Bíblia. É isso, irmão. Primeira coisa, primeira transformação. É a transformação do natural para o espiritual. Você que está me ouvindo aqui, tantos que estão aqui quanto os que estão online. Você que está me ouvindo, o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida para que essa transformação aconteça. Para que você entenda, irmão, o espiritual, ele vai ler, ele vai entender, ele vai aprender a palavra de Deus, ele vai praticar a palavra de Deus, ele não vai ficar pensando que ele é mais espiritual, porque ele anda com o corpo todo ereto. Não, o crente espiritual é aquele que lê, ouve, entende e pratica a palavra. E nós temos esse compromisso conosco mesmo. É conosco, o nosso compromisso é de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Andarmos na luz, andarmos na verdade, andarmos em amor. Andarmos em Cristo, em novidade de vida. É isso, irmão, é isso. Quando nós entendemos isso, ser cristão, para nós, acaba se tornando algo prazeroso. Não é algo pesado. Não é aquela coisa maçante. Ah, nossa, agora eu sou crente. Ai, agora eu tenho que fazer assim. Ah, agora eu vou na igreja, mas se eu não fizer... Ah, irmão, a coisa mais gostosa que tem é ser crente. Ser crente, você come pizza, você come X-Egg. Aleluia. Você toma Coca-Cola, come churrasco. E vai para o céu ainda. Sabe? Então, feche seus olhos, porque eu quero orar. Pô, se eu pedir para você ficar em pé, eu vou te incomodar com isso? Acho que não, né? Você já está sentado aí, já faz 40 minutos. Fica em pé, irmão. Pega seu material. Se você já escreveu, ótimo. Se você não escreveu ainda, depois você escreve. Mas primeiro, a sua primeira oração vai ser assim, ó. Deus, eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu não quero ser aquela pessoa que quando tropeça, fica falando, o diabo pôs o pé na minha frente. Aquela pessoa que quando tem o vento, o diabo está soprando na minha cabeça. Irmão, pelo amor de Deus, não. Peça para Deus, fale com Deus isso daí. Deus, eu quero ser uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual é aquela pessoa que entende a palavra porque tem a ajuda do Espírito Santo. E já que ela está entendendo a palavra, então ela vai procurar
praticar a palavra, porque ela ama Deus. Então, ela entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, ela procura colocar a palavra em prática. Faça essa oração. Fale com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu oro com esse povo que está nessa manhã, pedindo para o Senhor uma coisa, para que eles sejam pessoas espirituais. O espiritual é aquele que aprende e pratica. O espiritual é aquele que aprende e coloca a palavra em prática. Não fica inventando um monte de histórias ou um monte de desculpas para não praticar. Muito pelo contrário. Ele ouve, ele entende, ele aprende e ele pratica. Que o milagre da transformação número 1 esteja sendo manifesto no nosso meio. Nos próximos dias nós estejamos vendo homens e mulheres que em outro momento estavam de maneira natural ou até mesmo carnal, passando por esse processo de transformação. E essa igreja seja uma igreja espiritual, uma igreja que ora, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que é amiga do Espírito Santo, uma igreja que fala de Jesus para outras pessoas, uma igreja que pratica boas obras. Em nome de Jesus, que assim seja. Você diga amém, irmão. Os diáconos passarão recolhendo o seu pedido, aí o seu picote referente ao primeiro dia, e aí você pode ir se assentando, porque logo a seguir nós vamos servir a Santa Ceia para você. Vamos cantando enquanto isso. Teu sangue leva-me além. Pode ir se assentando, pode ir ficando à vontade. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Todos vocês serão servidos, todos. Pastor, eu sou visitante, eu estou aqui pela primeira vez, como é, por exemplo, o caso do Cláudio, da Sara e da Clara. Gravei o nome de vocês. Os visitantes são convidados a participar conosco, porque a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor, e o Senhor Jesus está convidando vocês e todos os demais para participarem juntos da Santa Ceia, que é dele. Ah, pastor, mas é que eu sou pecador. Aqui todos são pecadores. Não tem nenhum aqui que não é pecador. Somos todos pecadores, diz a Bíblia. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, todos somos convidados a participar da Santa Ceia. Primeiro, para recebermos força, para vencermos o pecado, o erro, o engano, os equívocos. No corpo nós vamos encontrar força para vencermos. No sangue nós vamos encontrar perdão. Por isso nós servimos para todos. Ah, eu não quero, eu prefiro não participar. É um direito que o irmão, a irmã tem. Mas é importante você entender. Todos são convidados a participar da Santa Ceia. Porque é no corpo e é no sangue que a pessoa vai sendo fortalecida e transformada do natural
para o espiritual, do carnal para o espiritual. Esse é o entendimento que a Bíblia nos oferece. E essa é uma das grandes alegrias de ser cristão, que nós somos participantes do corpo de Cristo. As crianças, pastor, são convidadas a participar também. Jesus disse que das tais é o reino. Então todas as crianças, aqui nós servimos para as crianças também. Elas já têm o lugar delas garantido no céu. Nós participamos para garantir o nosso lugar. O lugar delas já está garantido. Então por isso elas são participantes também, tá? Você vai ser servido, segura em sua mão que depois nós vamos consagrar todos juntos. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos foram servidos? Pega a partícula de pão. Vamos juntos consagrar a Deus. Tá, tudo bem? Tá. 1 minuto para nós servirmos todos. Enquanto isso, você vai dando glória, vai dizendo aleluia. Você é um homem, é uma mulher espiritual. Você entende tudo, discerne tudo, mas muitas vezes não é compreendido pelos demais, porque você é espiritual, que o Espírito de Deus está em você. Exatamente o que nós fizemos, a leitura. Meu Deus, nós entregamos ao Senhor os pães. Para muitos é pão, para nós é o corpo de Cristo que foi moído na cruz em nosso favor. Nós entregamos ao Senhor essas partículas de pães. Ao participarmos, recebamos força, recebamos saúde em nome de Jesus. Participemos juntos, irmãos. Glória a Deus. Agora pega o suco. É um outro símbolo, representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu Deus, entregamos ao Senhor o suco, que recebamos do Senhor perdão, porque somos pecadores. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas que aceitamos o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida para que fôssemos purificados. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Participemos juntos.
Se você pode, dobra seu joelho. Se prefere ficar sentado, fica sentado, mas tenha seu momento de agradecimento a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz blancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do Vamos sangue, chegando em pé nada além e vamos declarar que nós somos livres. de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Bata palmas para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, quem estava conosco até então através da transmissão, eu falei que domingo que vem é batismo, domingo que vem é Dia das Mães. No terceiro domingo do mês que será o batismo, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Os que